Olá meu amigo, olá minha amiga, nós estamos começando mais um vídeo, Dia a Dia com Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é a paralisação que leva à ruína. Você já ficou paralisado? Já teve alguma situação na sua vida em que você ficou ali, não é? Totalmente anestesiado, não é? Talvez uma doença que chegou, ou um acidente que aconteceu, uma notícia ruim que chegou para você. E aí a gente fica anestesiado, fica paralisado. Bom, eu quero conversar sobre esse tema com você hoje, mas eu gostaria que antes de você compartilhasse esse vídeo. Tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem, então se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe o vídeo. Bom, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, Jesus vai falar sobre uma parábola, e essa parábola é a parábola as três pessoas que tinham ou receberam os talentos. Bom, a palavra de Deus vai dizer que um grande senhor, um senhor que tinha muito dinheiro, precisou fazer uma viagem e ele ia voltar, mas antes ele deixou, né, nas mãos desses servos uma quantia de talentos. E esses talentos simboliza na época mesmo, naquela parábola, dinheiro. Mas nos dias de hoje simboliza todo aquilo que Deus nos deixou como missão. Bom, quando a gente olha para essa expressão, olha, eu confiei a vocês os meus talentos, ele dá a entender assim, eu deixei algo muito valoroso, algo de muito valor nas mãos de vocês. E a pergunta é, o que vocês vão fazer com isso? Bom, o contexto é o seguinte, aquele senhor naquela parábola deixa 5 talentos com um dos servos, deixa 2 talentos com outro servo e deixa 1 talento com outro servo. Então são 3 servos, cada um tem uma quantidade de talentos. E a palavra de Deus diz que ele confiou os seus talentos conforme as capacidades ali dos servos. Bom, aquele que tinha 5 talentos, depois, quando o servo chegou, não é? Deu ali o relatório, aquele que tinha 5 talentos disse assim, olha, você me deixou com 5 talentos, eu investi e agora nós multiplicamos esse talento, agora eu tenho 10 talentos. Aquele servo se alegrou e disse, servo bom e fiel, venha celebrar comigo. Aquele que tinha 2 talentos multiplicou e ficou com 4 talentos. O servo disse, servo bom e fiel, venha celebrar comigo. Mas a grande questão aqui é aquele servo que tinha 1 talento e ele ficou com medo de perder esse talento e ele enterrou esse talento. E quando o servo voltou de viagem, foi trazer o relatório, aquele servo que tinha 1 talento disse assim, eu tive medo de perder, eu sei que o Senhor é um Senhor severo e eu não queria perder, está aqui o talento que o Senhor me deu. Não perdi nada, mas também não ganhei nada. E aí o Senhor vai dizer assim, servo mau e preguiçoso, você poderia colocar esse dinheiro no banco, pelo menos daria algum tipo de juros, não é? Mas você teve medo porque você é mau e preguiçoso. Bom, ali existem 3 figuras. A primeira figura é o Senhor, não é? Se a gente trazer para os dias de hoje, Jesus está dizendo do próprio Deus. Esse Jesus que veio ao mundo, pregou o Evangelho, o Reino, e aí viveu, morreu, ressuscitou e foi junto ao Pai. Fez uma viagem e daqui a um tempo ele terá que voltar. Ele falou que vai voltar para nos buscar e trazer esse relatório. O que você fez com os talentos que eu te dei? Os talentos, no contexto ali, era dinheiro, mas nos dias de hoje Jesus está dizendo a nossa missão. Algo muito valoroso, de pregar o Evangelho, de compartilhar o amor de Deus, de fazer aquilo que Ele nos deixou como mandamento. E tem os servos simboliza eu e você, nós, não é? Como seguidores de Jesus. Ele nos deixou algo muito valoroso e você tem a oportunidade então de multiplicar esses talentos que Deus tem dado para você. Bom, nós temos aqui ensinamentos preciosos para a nossa vida. O primeiro ensinamento aqui é que nós precisamos entender que Deus nos deixou uma missão. Essa parábola diz, não é? Olha, eu vou viajar e eu confio a vocês os talentos, uma missão, um chamado. Meu amigo, minha amiga, você não está aqui neste mundo por acaso. Você tem um propósito de vida, você tem um chamado que é vindo de Deus. Por isso, não desperdice
Lá em Coríntios, 1 Coríntios vai dizer, o Paulo vai dizer assim, olha, se a gente colocar nossa fé apenas neste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por que ele diz isso? Porque a nossa esperança é que neste momento é multiplicar, é falar do amor de Deus de uma tal forma em que um dia nós não estaremos mais aqui e nós vamos viver com Deus. Num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Por isso, a sua missão é entender que você precisa viver Jesus de uma intensidade tão grande e que você tem intimidade ao ponto de compartilhar esse Jesus. Nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos, não é? Se nós temos Jesus, nós compartilhamos Jesus. Por isso, você tem uma missão muito grande, preciosa, valorosa, de viver Jesus e de compartilhar Jesus. O segundo ensinamento aqui é entender que a sua vida, o seu propósito, a sua condição de consciências, né, inteligência cognitiva, sabedoria, vivência familiar, tudo isso faz parte de uma grande soberania do próprio Deus para dizer que você é especial, você tem algo valoroso nas suas mãos. Por isso eu convido você a refletir sobre o chamado de Deus em relação a onde você está, com a sua família, no seu trabalho, a ter um coração sensível para entender que pessoas ao seu redor precisam do amor de Deus. Um sorriso, um abraço, um simples dizer assim, posso orar com você, investir em pessoas, converse com pessoas, né? Seja agradável com gente que está ao seu redor e mostre o amor de Deus, seja sensível ao coração. O terceiro ensinamento é entender que Deus, Ele quer tirar da inércia, da paralisia. Existia o homem, não é, que tinha um talento, que ele ficou paralisado. E ali o Senhor disse, olha, você é mau e preguiçoso. Por isso, meu amigo, minha amiga, talvez você esteja aí na inércia, esteja paralisado, nessa paradeira, não é? E Deus não quer isso de você. Um dia Jesus vai voltar, vai trazer ali um relatório, vai trazer aí um momento de conversar com a gente, dizer assim, o que você fez com aquilo que eu te dei? E você vai poder dizer assim, eu multipliquei o meu chamado, eu multipliquei os meus talentos, eu não enterrei. Quantas pessoas hoje, não é, estão enterrando os talentos, estão dando desculpas, talvez porque o trabalho é corrido, porque a família dá trabalho, porque não tem dinheiro, ou porque quer chegar a um ponto na vida, não é, uma ambição, um objetivo de vida que está fora dos propósitos de Deus e muitas vezes não se apega naquilo que a palavra diz, de pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, meu amigo, eu convido você a sair da inércia, a sair da paradeira, a olhar para os seus dons e talentos e multiplicar os seus dons e talentos. Por isso, eu gostaria de entender e de que você refletisse que este é o momento, essa é a hora, esse é o desafio que Deus está te chamando para você sair da inércia, para você sair da paradeira e desenterrar o seu talento. Pelo contrário, não enterrar, mas multiplicar, não é? Porque um dia Jesus vai voltar e quando Ele voltar, Ele vai conversar com a gente para prestar conta. E nós só vamos poder com certeza dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me chamou para uma linda missão e eu tive a oportunidade e o privilégio de multiplicar os talentos que o Senhor me deu. Porque às vezes é pesado, né? A gente quer dizer, a gente quer entender assim, olha, eu tenho um talento, Deus me deu talento, eu tenho essa missão, eu tenho meta. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, eu deixei um mandamento para você que é privilégio, que é oportunidade. Por isso, gostaria que você multiplicasse o amor de Jesus, multiplicasse a proclamação da mensagem, multiplicasse na relação ao seu serviço dentro da comunidade, dentro da igreja, a trabalhar, a colocar a mão na massa, a pensar na eternidade, não é? Na esperança da volta de Jesus. Não viva na inércia, não viva na paradeira. Convido você, meu irmão, a fazer essa oração comigo, para que o Senhor possa tirar
da paradeira, da inércia, que você possa ter um avivamento, uma revitalização, um momento em que você sai do buraco e começa a multiplicar os seus dons, os seus talentos. Ele está te chamando para isso. Não se esqueça, você faz parte, você é importante para o corpo de Jesus, para o corpo de Cristo, a igreja. Por isso, convido você a se consagrar, a ter esse momento de decisão, de sair da inércia, sair da paradeira e trabalhar com seus dons, com seus talentos. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença na nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos desafia a sair da paradeira, a sair da inércia e multiplicar os nossos dons, os nossos talentos. Senhor, usa-nos como instrumento nas Tuas mãos. Queremos consagrar a nossa vida. Olhe para o meu amigo, para a minha amiga que está na paradeira, está enterrando os dons e talentos. O Senhor possa, ó Pai, trazer avivamento, trazer revitalização, trazer alegria, para que meu amigo e minha amiga que está assistindo possa colocar a mão na massa, entender que é privilégio, é oportunidade de servir ao Senhor, multiplicando os talentos, multiplicando os dons. Por isso, Deus, venha com a Tua presença sobre cada casa, sobre cada coração. Em nome de Jesus que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.